para vocês. A palavra do Senhor para o meu coração se encontra no livro de Tiago 4, versículo 4, 7 e 1. Tiago 4, versículo 4, 7 e 1. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. A palavra vai dizer: devemos lutar contra o pecado. No versículo 4, o Senhor vai falar: adultérios e adultérias, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Versículo 7: sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8: chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Podem tomar seus assentos. Aleluia! Antes de eu entrar, é tudo dentro da palavra a qual o Senhor me direcionou, mas antes eu vou fazer algo que Deus manda. Vou colocar um testemunho aqui meu, porque eu creio que tem uma pessoa aqui que é a mesma situação por igual. Deus ele não manda nada de vão. Deus ele não dá direção. Em 2020, eu conheci uma pessoa e aquele que nós namoramos, com 6 meses, eu a convidei para ir morar comigo. E nisso a gente ficou 4 anos juntos. Quando Deus começou a me levantar na obra, aí eu falei para ele assim: vamos casar. Porque as coisas de Deus têm que ser certa e correta. E em 2023 nós fomos casar, depois de 4 anos juntos. E casamos, dia 22 de dezembro, no dia 25 de Natal, o inimigo usou ele, me bateu. O casamento durou 3 dias. Um relacionamento de 4 anos, durou 3 dias. Só que eu já estava em Cristo, eu já servia ao Senhor. E aí o Senhor me paralisou, nada consegui falar e nem fazer. A única coisa que o Senhor me usou foi para falar para ele assim: se ele ficasse em silêncio, o casamento prosseguia. Se ele continuasse, o casamento acabava antes. Pois o diabo usou ele mais fortemente para me atacar. E eu vi o Senhor trancou minha boca, enfim, não consegui fazer mais nada. Saí de casa, fiquei 1 mês na rua, meus filhos, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar. Perdi tudo, mas não perdi a minha fé. E nisso entramos com um processo de anulação de casamento, porque só foi 3 dias. Nem consumar foi, porque o casamento na igreja estava marcado para o dia 27 de janeiro. E não aconteceu, né? Só foi somente o super. E teve audiência no dia 12 do ano passado, e na audiência a juíza recusou de dar anulação. Entramos com litigioso e foi negado mais uma vez. E eu entendi que a gente tinha um propósito de Deus. Para Deus levantar alguém, Ele precisa pôr você no deserto. Para Deus levantar alguém, precisamos ter sacrifício para Deus. Precisamos sofrer. Precisamos distrair o melhor de nós. Eita Deus, aleluia! Pois já tem 1 ano e meio esse processo todinho e nada encerrado. Essa semana eu fui pregar fora e Deus usou tremendo um pastor de Sorocaba para falar para mim assim: que o que Deus uniu nem o homem separa. O que Deus uniu Satanás não estraga. O que Deus permitiu nenhum homem irá destruir. E eu recebi, porque eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, né? E vim embora. Na madrugada, eu orando 3 horas da manhã, o Senhor falou para mim assim: hoje tem resposta da minha boca para a tua vida hoje. Porque você foi fiel a mim. Tirei tudo de você, mas você não saiu da minha presença. Terça-feira eu estava no culto na sede nossa. E foi o culto do último dia de campanha. O pastor pregando, o pastor nosso presidente, o pastor. E lá Deus tomou o pastor para falar com um rapaz.
Deus usou o rapaz e que a gente foi olhar para o lado, quem estava na cadeira era meu esposo. E a minha palavra para ele foi restauração. Deus está restaurando tudo que o diabo tirou de você. Deus está restaurando tudo aquilo que Satanás tocou naquilo que era seu. E Deus hoje já te honrou. Quando eu me vi, eu já estava abraçado comigo. E a gente abraçou, né? O pastor orou e vim embora para minha casa, ele foi para a casa dele. E no outro dia ele me procurou. E ele queria retornar para casa. E eu falei assim, o Senhor falou que não seria minhas mãos, mas seria dele. E a minha porta está aberta. Então, quando Deus tem promessa, glória a Deus, propósito, não é Satanás que vai tocar na sua vida. Não é seita, não é bruxaria, não é disse, não é mãe, não é pai, não é filho. Quando Deus tem algo na tua vida, minha irmã e meu irmão, Ele cumpre, Ele promete, Ele faz. Pode passar um ano, pode passar um ano e meio, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir as promessas que fez. Não importa qual é a situação, se é na situação financeira, se é na sua vida sentimental, se é na sua vida familiar com filho, o Senhor tem restauração. O Senhor tem restauração para você. Não é a palavra do homem que é a última, é a palavra do Senhor, assim disse Jesus. Depois aí nesse tempo, o Senhor falou assim, e você vai gerar promessa minha. O que você vai gerar é promessa minha. E quando foi em 2010, eu recebi um laudo, já grávida da minha filha, de 6 meses, que eu estava com câncer maligno. E eles queriam tirar minha filha. Eu falei, se o próprio Deus teve a filha gerar em 6, Ele fará minha filha nascer com 9. Jesus mostrou que mais uma vez ela era na minha vida. Minha filha foi gerada aqui ali em uma semana, nasceu cesariana. Fui fazer o tratamento, com 3 meses o Senhor falou assim, eu sou o teu Deus, e eu que te curo, não é o homem. Saí do tratamento, do honra e glória do Senhor. Minha filha vai fazer 15 anos. 15 anos, para a medicina do homem era impossível engravidar, mas para Deus nada é impossível. O que eu quero falar para você, o que Deus está mandando aqui na casa, o que Ele te prometeu, você vai gerar. O que Ele te prometeu, vai cumprir. Porque quem mexe na tua vida é Deus. Quem fala, quem desfaz ainda é Deus. Não é. Nessa casa hoje Deus tem cura para você. Deus tem cura para a vida de alguém aqui, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor, Tiago,
palavra purificação é remoção de impureza física, espiritual e moral. O Senhor está dizendo aqui, a palavra é purificação, é se purificar o seu caráter, seu coração e seu espiritual. Não vem falar na casa do Senhor que você está cheio de Deus, se está pecando lá fora, se prostituindo do corpo. E a prostituição, a palavra do Senhor fala lá no céu, não é você só se deitar com mulher ou mulher se deitar com homem. É uma curtida no Face, é uma palavrinha meditando. Então o Senhor está dizendo, eu vou tirar o que eu te dei, porque o que eu te dei não merece sofrer. O Senhor está na casa, então a palavra do Senhor é purifique o teu coração. Como está o teu coração diante de Deus? Como está a tua consciência diante da casa de Deus? Como está a tua consciência na tua casa? Como está o teu caráter diante da tua esposa? Como está o teu caráter diante do teu esposo? Assim diz o Senhor na casa. Não adianta estar aqui clamando, Senhor, me perdoa, Senhor, me dá, Senhor, eu quero receber. O que você está fazendo para Deus? Para receber de Deus? O que você está dando para Deus para você receber de Deus? O que você está fazendo para Deus, diante de Deus, na casa de Deus, para receber de Deus? Então, naquele tempo, você está perdendo lá fora, nas redes sociais, prostituindo, fazendo coisas que não é de Deus, faça na casa de Deus. Próxima mais, alimenta mais a palavra, come mais a palavra, serve a Deus com sinceridade. Porque Deus está vendo o meu irmão e minha irmã. Deus está vendo, Deus é onisciente. Deus ele vê aquilo que você ainda nem pensou ainda fazer. Mas Deus sabe que você vai fazer. Deus está fazendo. Então a palavra do Senhor essa noite é: aproxima-se de Deus, para Ele aproximar de você. Não tem como Deus aproximar de você se você está fazendo algo errado. Deus não está nisso aí. Deus não está no meio de sujeira. Deus não está no meio de disse-me-disse. Deus não está no meio de fofoquinha. Deus não está no meio de palavrinha. Deus não está no meio de nada que tira a intenção dele de te ajudar, da presença dele. Deus é limpo, ele é puro. Deus é luz, Deus é paz. Deus não é treva. Deus não está no meio de sujeira. E a palavra do Senhor que é: se liberta do prato que Satanás está trazendo para a tua vida. Assim diz o Senhor Jesus. E eu separei 3 para a palavra que chamou muita atenção. Eu estudando, o dia que a pastora me chamou, e eu falei: pai, a palavra é forte, a mensagem é forte. O Senhor falou assim: faça o que eu mando, porque quem direciona o culto sou eu. Faça o que eu mando, porque a mensagem é minha. Quem fala sou eu. Assim diz o Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor me colocou 3 reflexões. A dependência e arrependimento tem que ser sincero. Não tem que ser de boca, tem que ser de coração. Não tem que ser do coração da planta, tem que ser da alma. Não adianta falar que se arrependeu para a mulher, brigou, falou, ofendeu, falou lá fora as coisas melhores. Acha mesmo, porque está no olhar naquilo que Deus te deu, já está cego. Satanás já tampou os olhos. Então Deus está falando aqui: não adianta pedir perdão na igreja se o coração está sujo, se a alma está suja e não teve perdão sincero diante de mim. Porque quando a gente pede perdão diante de Deus, a gente larga as mãos das coisas sujas. A gente não fica nas coisas mudando. Não fica em amizade que não agrada a Deus. Não fica em porta de boteco. Não fica no que na mulher. Não fica naquela landarinha que fala: minha mulher não está vendo, minha mulher não sabe, mas Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou sabendo e eu vou cobrar. Então não adianta achar que está escondendo as coisas. Não adianta querer de Deus aquilo que você não está pronto para receber. Meu irmão, Deus é onisciente e Deus está falando: eu vou levantar a minha mão sobre a tua vida e sobre a tua casa. E Deus vai levantar. E Deus mostra nitidamente. Se Deus mandar
agora. Porque não adianta sair daquelas portas para fora e achar que ficou tudo bem, tudo resolvido. A palavra do Senhor é: saia, mas saia convertido de algo. Porque eu estou vendo, eu estou enxergando e Ele vai fazer sobre a tua vida. Porque muitas vezes queremos só receber, pedir. Mas meu irmão e minha irmã, o que você faz para Deus? Quantas vezes você ora no dia? Quantas vezes alimenta da palavra? Quantas vezes você fala de Deus para a vida de alguém? Quantas almas você ganhou para Deus? O que você está fazendo da tua casa? O que você fala com a tua esposa? O que a sua esposa fala com o teu esposo? Qual é a forma que você trata o teu filho? Qual é a forma que você trata o teu neto? Como está a sua situação dentro de casa? Como está a sua situação no trabalho? Longe dos olhares do seu esposo e da sua esposa. Como está? O Senhor está falando nitidamente diante dele. Porque quando o Senhor ele traz a palavra, ele sabe o porquê da palavra. Quando o Senhor libera a mensagem, ele sabe o porquê da mensagem. Tem pessoas aqui que Deus ainda não permitiu algo acontecer por falta da obediência. Porque está impuro diante de Deus. Está impuro diante da casa de Deus. Tem pessoas que já para ter recebido de Deus, já vai estar assim, ó, lado a lado com Deus, mas as atitudes estão afastando do que Deus tem para você, na tua casa, no teu trabalho, na sua vida financeira, no seu ministério, que Deus tem algo para fazer. Então as nossas atitudes atrasam a bênção, as nossas atitudes atrasam aquilo que Deus tem trazer para nós. Se nós não colocar no altar de Deus com sinceridade, responsabilidade, com fé, com pureza, Deus não vai fazer nada. Porque o altar de Deus tem que ser limpo. O altar do Senhor tem que estar puro para Deus fazer algo. E mesmo assim, Deus ainda tem misericórdia.
Porque até Deus foi atentado, mas Deus resistiu à tentação do diabo. Deus resistiu tudo aquilo que Satanás mostrou para ele. Porque ele sabia o que Deus, o pai dele, Deus tinha para a vida de Jesus. Então, assim, você que busca, você que está na casa, você que lê a Bíblia, você sabe o que Deus tem para a tua vida. E sabe o que o mundo também tem para te oferecer. O mundo ele vai te cobrar correção, não, sabe por quê? Porque já está perdido. Então ele vai cobrar de você o quê? A casa do Senhor ele cobra correção, ele cobra doutrina, postura, porque a coisa de Deus tem que ter doutrina, postura, sinceridade, respeito, diante de Deus. Porque a coisa de Deus é luz, tudo que é de Deus é pequeno, é estreito, mas ela te leva à salvação, ela te leva à cura. Muitos aqui não foi curado por inteiro, porque não permite Deus. Deus às vezes está tirando algo e está questionando a Deus por que tirou. É Deus afastando de pessoas e querendo buscar com a mão. É Deus tirando pessoas da mesa e insistindo em buscar com pessoas na mesa. Meu Deus. Deus está falando até quando você vai se permitir ser enganado? Até quando você vai se permitir deixar o diabo colocar dúvidas no seu coração? Até quando você vai permitir o diabo colocar dúvidas naquilo que eu estou fazendo, é naquilo que eu estou falando, é naquilo que eu estou tendo? Aleluia, Deus. Aleluia. Então, muitas vezes, a gente não entende, mas a palavra do Senhor fala, não é para entender, é só para obedecer. Porque quem tem obediência te leva à bênção. Quem tem obediência te leva na promessa. Quem tem obediência te leva no propósito de Deus. Eu passei por esse processo todinho. Não murmurei, sonhava com o Senhor e falava assim: o Senhor vai no meu barco. Tira tudo de mim mesmo, me fere, para não tirar minha fé. Santo também pode tocar em tudo, na minha fé jamais. Na minha fé não toca, porque eu sei que Deus consigo. Eu sei o Deus que eu carrego, eu sei o Deus que eu prego, eu sei o Deus que eu escolhi seguir. Então, assim, quando a gente abre a visão diante das coisas de Deus, não é prata, não é oferta, não é convites que vai tirar você da promessa de Deus, porque você tem a visão diante de Deus. Você tem a visão espiritual, mas é carnal. Quando colocamos, depositamos a visão na carne, você fica cego, minha irmã e meu irmão. Você se cega porque você já deixou o Satanás tomar conta de você. Satanás não precisa de uma brecha. Ele invade sua vida sem te pedir permissão. Deus não. Deus espera você permitir para ele entrar. Deus não invade vida de ninguém. Deus não invade casa de ninguém. Deus não invade lugar de ninguém. Deus espera um compromisso, um passo teu para ele chegar até você. Satanás não, ele precisa de uma brecha só. E não é de uma brecha grande, apenas de uma palavra que você lança para ele, já pegou tudo. Na tua casa, na tua vida, vai destruindo. Então, se prostra diante de Deus com sinceridade. Purifica o teu coração, purifica a tua alma, purifica o seu joelho realmente diante de Deus. Não adianta querer falar que eu estou em Deus, que não é Deus falando, porque Deus sabe. Deus sabe. Deus vê, Deus compra, Deus mostra, Deus revela. Deus é onisciente. Muitas vezes vem situações acontecendo na nossa família, às vezes vai com ódio, é com alguém próximo, e às vezes Deus está falando assim: não toca, o trabalho é meu, você está querendo em casa não. Meu Deus, aleluia. Deus está querendo assim: trabalhar é meu, não toca. Tem pessoas que você tem que aprender a pedir a Deus direção, se pode ser ou não. Onde Deus fala, não ora, é comigo, não ora. Então, não tem coisa que a gente tem que buscar em Deus, é a orientação de tudo, é na oração, é se você pode estender a mão, porque tem coisas que Deus trabalha com vidas diferentes. Às vezes Deus trabalha com igreja, às vezes Deus trabalha na droga, na prostituição. Mas como Deus vai trabalhar na vida de alguém na prostituição? Não, Deus permite que volte. Para Deus falar assim: é um motivo lá. Deus às vezes permite que volte para as drogas, para o negócio ser apontado para dizer: é eu que te liberto, é eu que te salvo, é eu que permito na vida. Porque muitas vezes está na casa, duvidando que Deus salva. Muitas vezes está na casa, duvidando que Deus opera. Aí Deus fala: volte, porque ela vai te
é com Deus. A oração, muitas vezes, na vida de alguém, é só Deus pode. Eu tive uma palestra que eu fui lá, e lá uma pessoa teve uma oportunidade, uma pastora, e ela pregou justamente esta palavra, que antes de orar, busca Deus primeiro. Se Deus te permite você orar pela vida. Porque às vezes Deus permite algo naquela vida para Deus trabalhar daquela maneira ali. Eu falo por testemunho vivo. Se Deus não tivesse feito da maneira que Ele fez no meu casamento, na minha vida, às vezes eu não estaria aqui. Às vezes eu já tinha desistido. Porque cada discussão é afastava de Deus. Cada discussão é afastava um pouquinho de Deus. Aí Deus falou assim: agora eu tiro tudo. Agora eu peguei de Satanás, faça tudo. Para me te mostrar que o trabalhar é meu. Que o chamado é meu. Você só é instrumento meu na terra. Porque nós aqui, meu irmão, nós somos só instrumento de Deus. Nós aqui não fazemos o nosso querer, nós fazemos o querer de Deus. Muitos usam a palavra, nos maldade para se beneficiar de Deus. Só que esqueceu que lá na frente Deus irá cobrar. Muitas vezes eu vou pregar sem me pagar. Então está pregando como? Está pregando dinheiro. Prega para Deus. Faça para Deus. Porque aquilo que falta na tua casa, aquilo que falta na tua obra, Deus recompensará na casa. Então tudo que a gente faz diante para Deus, diante do altar de Deus, com sinceridade, com amor, naquilo que Deus te chamou, Deus retribui tudo na tua vida. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar. E durante 6 meses eu não fiquei nenhum momento sem pagar aluguel, sem comer, sem pagar água, sem pagar, porque Deus sempre mandava recursos na minha casa. Deus sempre levantava para mandar que seja um ovo na minha casa. Então, como é que é isso? Perseverança. Continuando orando, buscando, acreditando que Deus ia fazer. Então, assim, é perseverar, buscar, purificar todos os dias. Todos os dias tem que purificar nossa alma, nosso coração, nossa boca, porque todos os dias nós pecamos. Todos os instantes nós falhamos. Porque o olhar da gente olha, a boca fala, mas Deus está falando aqui: se você afastar de pessoas que não me convêm, você não pecará. Porque quando você participa de rodinha, você é igual, mesmo que você está com a boca fechada, compartilhando da mesma mesa. Fuja da aparência do mal, porque ele fujará de você. Satanás não te chama, ele espera a brecha sua para chegar. Então quem dá a liberdade para Satanás é vocês, são nós. E permitir Deus chega. Porque Deus, ele fica lá. Quando você dá andar, Deus fala: não vou trabalhar. Mas quando Deus começa a trabalhar, você fala assim: epa, peraí, está machucando você da presença de Deus. Então o que é melhor? A presença de Satanás, que te machuca, te humilha, te joga na vala, te afasta da família, te afasta das mesas que Deus te honrou? Ou é melhor estar na presença de Deus com 2 pessoas ou uma, mas que é a pessoa que Deus te apresentou para a tua vida e para a tua casa? Porque nessa casa aqui, pastor, o Senhor falou: é para a pessoa verdadeira de culpa. Não que esteja em pecado, porque todos são pecadores, mas que leva a obra com sinceridade, com respeito, com amor à palavra para vocês pregam. Porque o Senhor não abriu de novo essas portas que vão lá. E o Senhor é com vocês. E o Senhor vai dizer esse algo na tua vida aqui hoje. Pega na mão do teu esposo e faz a campanha de 7 dias. Porque o que você precisa, Ele vai te trazer. O que vocês precisam, Ele vai trazer para vocês. Só creio. O Senhor não fala dia, mas não fazer a campanha de 7 dias para você sentir no seu coração, no seu esposo. E o que vocês precisam na obra, o Senhor vai trazer. Porque o recurso vai vir do céu. O recurso vai vir do homem e da mulher, vai vir do céu. Quando Deus permitiu a porta abrir, não foi em vão. Quando Deus permitiu a porta abrir, já tinha propósito, já tem resposta, já tem promessa. Deus coloca nada no coração em vão. O que já estava no coração já foi Deus te colocar em trocado. As portas ali é pequena do que Deus vai fazer aqui na casa. Só que vai ficar o verdadeiro muito diante de Deus. Você diz o Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vou dizer para você. E o Senhor fala para você: até quando você vai permitir colocar dúvida na sua cabeça? Até quando você vai ouvir pessoas falando: você vai lá fazer o quê? Não tem mais jeito, acabou. Até quando você vai ficar buscando aquilo que não mais te pertence? Até quando você vai querer buscar aquilo que não é mais seu? Até você querer pegar aquilo
que te traz. Vigiai as tuas mãos, onde você está colocando, porque o Senhor fala, tem promessa, lá para a promessa prosseguir, precisamos recuar de Satanás dos vossos. Assim diz o Senhor para a tua vida. Meu irmão, eu não conheço você. Não sei se você trabalha, não sei o que você faz, mas a palavra do Senhor aí tem porta grande, Ele trazendo na tua vida. Tem uma porta grande que o Senhor vai abrir na tua vida. Eu não sei se é as suas mãos, eu não sei se é outra porta de trabalho, mas a palavra do Senhor vai dizer para a tua aleluia, Jesus, olha, meu irmão, o Senhor fala até quando você vai duvidar que o Senhor é na sua vida. Abraça ela lá com você. Até quando você vai duvidar que Deus faz na tua casa? Até quando você vai duvidar que Deus está no controle de tudo? Deus pode deixar faltar farinha, Deus pode deixar faltar tudo, mas Deus fala, eu estou te mandando, eu estou curando, eu estou te purificando, porque você faz a minha obra de alma, você faz a minha obra de coração. O Senhor está dizendo, não olha para a tempestade, olha para a minha palavra. Não olha para a situação, olha para a promessa. Não olha para o que está acontecendo ao seu redor, olha para o seu alvo, que sou eu, Jesus Cristo. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu escutei seu choro, o que importa é que eu já escutei a sua oração, o que importa é que eu vejo seu joelho dobrado, o que importa é sua sinceridade diante do meu altar, diz o Senhor. E tem promessas sendo respondidas na sua vida, assim diz o Senhor. O Senhor escuta, Ele vê, Ele sabe. O Senhor não tem como dizer que Ele não viu. Ele vê. E o Senhor está dizendo na sua vida, meu irmão. Ele está tocando a sua saúde. Ele está tocando a sua saúde. Não sei qual é a sua saúde do teu corpo, mas o Senhor vai dizer, tem cura na tua alma. Ele tem cura na tua saúde. E o Senhor fala, persevera, seja forte, fuja da aparência do mal, não pode colocar dúvida na tua cabeça, porque aqui você terá grandes respostas de Deus, e grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, grandes portas Deus vai abrir na tua vida, e grandes coisas Deus vai fazer na tua casa, assim diz o Senhor Jesus. Esse menino que aqui tem, esse rapazinho aqui, pois a palavra do Senhor para a vida é vigiar, porque Deus tem promessa no altar para mim. Deus tem ele como pregador de Deus no altar, mas tem alguém lá fora que é amigo dele, quer colocar coisas na cabeça dele, quer colocar dúvida na cabeça dele, afastar ele da presença de Deus, afastar ele das coisas de Deus. E a palavra do Senhor é vigiar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, o Senhor falou, vigiai a mente, porque ainda dá tempo que ele controla o tempo. Mas Deus dá uma direção, mas Deus fala, vigiai a quem ele anda, com quem está conversando, porque Satanás quer destruir o que Deus tem com ele. Assim diz o Senhor. E até aqui o Senhor reduziu, até aqui o Senhor falou, passar aqui seria a carne. Então eu agradeço a minha rica oportunidade, estou grata. E assim, deixa o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, trabalhar nas suas vidas. Deixa o Senhor tirar o que não presta da sua vida. Deixa Deus limpar a mesa, deixa Deus tirar tudo. Porque se Deus tiver que trazer, vai trazer limpo, purificado, da maneira dele. Assim diz o Senhor para casa hoje, né? E agradeço a minha rica oportunidade. Quem recebeu essa palavra? Glória. Deus falou. Glória a Deus. Travou. Glória. Igreja do Senhor. Só não sai daqui. A tua vitória é na mão. Quem não ficou ligado. Glória a Deus. Papai
Parece que a irmã estava aqui, mas eu não sei o que você acha. É algo mesmo, coisa. Será? É Deus. Estava aqui, irmão. É assim, irmãos. De uma fonte não pode errar você. Aleluia, Deus. Olha aí, Deus. Ah, mas eu não gosto de seguir a paz com todos. É a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É verdade. Sabemos que temos diferença, sim, cada um tem um pensamento diferente. Mas há um Deus que rege a minha e a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Eu creio, Jesus maravilhoso. Ah, mas eu não gosto de suporte. Porque lá no céu não vai ter casa de ciclano, de Beltrano, Deus é novo, criança do leite, X, não vai ter. É uma só paz, Aleluia. clamando somente um só Deus, dizendo santo, santo, Aleluia. santo é. Então, irmãos, quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Olha para aqui, irmão. Fala para o irmão, eu posso não suportar, mas no céu eu quero entrar. Vem comigo adorar esse Deus. Então, irmãos, é assim. Todos passam por lutas. Amém, crianças? O culto ainda não acabou. O pastor é chato, né? Ainda não acabou. Amém? Não, sim. Irmãos, eu passo por provações. Eu preciso, eu passo. Eu tenho as minhas limitações. Esse que vos fala, 2021, eu tinha um carro no ano, sabe? Mais de 5 mil reais. Mas eu esqueci de fazer a obra, pastor Márcio. Deus, olha aí. Eu abaixei a mão dele, eu falei, não quero mais pastorear, é difícil. O povo é muito ingrato. Mas a Deus deixou livre arbítrio. A decisão é sua. A consequência também é sua. Das suas decisões tem as suas consequências. Eu pesava no mais de 120 quilos. Reconhecido pela empresa que eu trabalhava. Eu abria, fechava, contratava, demitia. Eu tinha essa autoridade. Mas a vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E todos os dias, pastor Regina, eu tinha que tratar com o meu patrão, que pagou, que não pagou, que entrou, quando vendeu, se bateu a meta ou não. Pandemia, tinha máscara. Nós íamos para o escritório. Já vamos encerrar para os irmãos entenderem. Tratei tudo e comecei a passar mal. A boca amargada. Não tinha apetite para quem comia bem, meu irmão, ou quente. O pé raspou no caminho. Passou-se os dias eu passando mal. A uma certa feita, eu vi que o telefone tocou. Amado, eu fui para o médico, testei positivo para a Covid. Corre, tu também está contaminado. Eu fui, penso no desespero, aquela aflição, aquela agonia.
descendo no meu quarto, às 3:30 da manhã, dando meu último suspiro, pastor Márcio. A minha esposa estava do meu lado, os meus filhos estavam do meu lado, só era eu e Deus. Deus me falou: a escolha é sua, ou faz a minha vontade, eu te recolho agora. Eu sei que posso, irmãos, só pele e osso. Me joguei no chão do meu quarto, que eu não falava dentro de peso. Eu falei: Deus, se ainda tem uma promessa, me levanta dessa cama e eu vou fazer a tua vontade. Alguns dias eu estava de pé me alimentando. Terceiro dia já fui para o meu trabalho. Entenda uma coisa: o escolhido não tem escolha. A decisão é sua, a consequência também é sua. Escolha, aleluia, fazer a vontade. Eu sempre vou dizer que a morte é uma cega invisível. Nunca vamos saber quando vai chamar a nossa, mas nessa noite se arrepende de mim, porque é chegado o reino do céu. Estou aqui. Quem me conhecia sabia o quanto era forte, eu tinha uma força. Hoje sou limitado. Ficou o espinho, ficou a diabetes. Que tem dias que só misericórdia. Cuidado com as suas decisões, porque tem consequências. Deus te confiou algo, faça, mas faça com temor do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Seja sábio, tema ao Senhor, prega a sua palavra como tem que ser, irmão. Faça com temor do Senhor, porque toda aleluia ação tem uma reação, tanto na terra como no céu. Toma sua decisão hoje. Hoje eu estou com um carro que era antes, carro do ano. Então eu falo assim: o carro está dentro, fumacinha. Aonde ele passa fica seu rastro. Mas eu estou glorificando. O posto tinha substituído. Eu sou gerente de uma loja. Eu posso contratar e demitir, mas hoje eu faço tudo conforme meu Deus me ordenou. Eu não imaginava abrir um salão de novo. Deus é fiel, Isso daí era vivo, como era nossa obra, irmãos. Eu faço tudo muito bem certo, melhor para Deus. Glória a Deus, aleluia, beijo Deus. Então, se eu falo isso hoje, é para você um alerta de Deus, que toda decisão tem uma consequência. E quem sabe o que planta não depende da colheita. O que você tem plantado perante o Senhor é decisão sua. Ele não vai impedir as tuas decisões, porque Ele vai contra a sua palavra. Mas escolha hoje. A escolha é sua. Cuidado com as suas decisões, que pode gerar grandes consequências, assim como gerou na minha vida. Eu não morri, eu vi Deus morrer. Hoje eu vivi para mim é Cristo e eu morri para mim é lucro. Eu faço com grande firmeza isso. Dentro da empresa qual eu trabalho, sou muito respeitado até pelos meus patrões. E amanhã tudo